Qual a sua visão? Trump impediria a guerra ou não? Rapaz, pergunta extremamente complicada, com uma resposta muito simples. Impediria. Concordo 100% com o Telêmaco, a guerra nem teria acontecido. Trump tinha uma postura muito precisa, muito incisiva no que ele considerava política internacional, e ele sabia reconhecer muito melhor do que o Biden qual que é o papel dos Estados Unidos em toda essa questão mundial. Os Estados Unidos não é simplesmente um país, é o farol da democracia do mundo, é o farol da liberdade no mundo. Então o presidente, o representante máximo dos Estados Unidos, ele tem um papel muito importante, porque teoricamente ele é o líder do mundo livre, é o líder do Ocidente. Então ele tem que ter um papel muito importante, não pode ser uma pessoa fraca. O Trump era uma pessoa extremamente forte, extremamente respeitada, cresceu num meio extremamente competitivo, né? Fez sua fortuna ali em Wall Street, que é um meio extremamente competitivo, então ele sabia negociar. Ele sabia a hora de atacar, sabia a hora de falar tranquilo, sabia a hora de retroceder. E a prova disso é que durante os 4 anos do governo Trump, o mundo assistiu pelo menos um momento de paz que eu não lembro na nossa história. A gente tem que lembrar que antes do Trump entrar, o Estado Islâmico estava causando o terror no Oriente Médio. E o pessoal do governo Obama dizia que não tinha o que fazer, que era um grupo terrorista que chegou para ficar. Em menos de um ano, o Trump desarticulou completamente o Estado Islâmico. Um ano depois já não existia mais. Hoje em dia a gente não ouve mais falar do Estado Islâmico. O Trump promoveu a paz em Kosovo. O Trump fez com que vários países árabes reconhecessem o Estado de Israel. O Trump, como o Telêmaco bem lembrou também, promoveu a paz da Coreia do Norte. Promoveu a paz assim, né? Obviamente lá você tem um ditador esquerdista, autoritário, extremamente instável. Mas durante todo o governo Trump, o Kim Jong-il ficou na coleira. O Kim Jong-un, perdão, ficou na coleira. Ele não ousou atacar ninguém. Ele fazia as bravatas dele, claro, o Trump respondia e falava, você que sabe, é isso que você quer? A gente vai arrasar aí. Então, pela força, ele foi respeitado. O poder só respeita o poder. E principalmente, a Rússia não ousou fazer movimentações de anexação durante o governo Trump. A gente tem que lembrar que em 2014 eles anexaram a Crimeia durante o governo Obama. Eles não respeitavam o Obama, o Putin não respeitava o Obama. E agora, durante o governo Biden, esperaram só o Trump sair e estão anexando essas duas regiões separatistas e logo em seguida declararam guerra na Ucrânia. Então o que a gente tem hoje é um presidente extremamente fraco nos Estados Unidos, que é o Joe Biden. Um presidente que não passa postura, não tem postura, não passa respeito, não passa credibilidade nem para o Putin, nem para o Xi Jinping, que é o presidente da China, né? Mas a verdade é que, como o poder só respeita poder, o Trump, ainda que Putin e Xi Jinping não gostassem dele, da posição que ele ocupava, respeitavam ele. Você via as recepções que eles davam para o Trump quando o Trump viajava para esse país, a forma como ele era recebido, né? Então respeitavam ele. Agora, eles não respeitam o Biden. E, obviamente, quando você tem um presidente dos Estados Unidos fraco, quem sofre é o mundo todo. Olha, eu acho que o mais interessante que é entender até o perfil psicológico do Putin é entender quais as motivações dele, como o cérebro dele funciona. E o cérebro do Putin chama-se Alexander Dugin. Ele é um ideólogo russo que quer abertamente, e ele fala isso abertamente, restaurar o Império Soviético. A gente tem que entender que quem está no poder hoje na Rússia é as mesmas pessoas que estavam no poder durante a União Soviética, pelo menos no fim dela ali, né, que é o pessoal da KGB, né? O Telêmaco até falou que o Putin foi da KGB, né? Eu acho que nesse aspecto eu discordo um pouco do Telêmaco. Não existe ex-KGB, né? O cara é KGB o resto da vida. Então ele fazia... Ele será... O resto da vida da KGB tá atrelado a uma série de doutrinas ali de dominação e de expansão de um império. Então, falo ligado formalmente, vamos dizer assim. É o resto da vida, não tem jeito, tá, pessoal? Não existe, você não sai da KGB. Então, olha, o Alexander Dugin, ele implementou essas doutrinas, ele é o cérebro do Putin, é a pessoa que o Putin consulta, tá? Ele é um ideólogo extremamente capaz, extremamente bem informado, a bagagem intelectual gigantesca, que eu tô falando, obviamente, dos atributos técnicos, né? Não quer dizer que eu concorde com as coisas que ele diz, nem que prega, obviamente, não concordo, mas tem uma capacidade intelectual gigantesca. E ele já traçou essa rota de expansão, de restauração do Império Soviético com o nome de Império Eurasiano. É o que eles querem. E é justamente por isso que o Putin está sempre procurando anexar algo. Ele quer expandir. E, detalhe, o Dugin, o que ele criou ali na doutrina dele de expansão é um misto muito estranho de fascismo com imperialismo, com inclusive religião. E é justamente por isso que alguns conservadores um pouco desinformados acabam, de certa forma, caindo no discurso do Putin quando o Putin combate essa pós-modernidade, né? Na verdade, todo o interesse do Putin é destruir o Ocidente. O Dugin fala abertamente que o Ocidente tem que ser destruído para depois implementar-se uma nova ordem que pertence à Rússia.
onde a Rússia vai dominar esse império mundial, obviamente, como todo revolucionário, né? Você destrói tudo que tá ali e depois tenta implementar a sua ideia. E no meio do caminho você consegue milhões de pessoas mortas, principalmente inocentes. Não à toa também o Dugin é extremamente xenófobo com o pessoal da Ucrânia, né? Quase um higienismo hitlerista ali que ele sente em relação ao pessoal da Ucrânia. Então, quando a gente consegue compreender como o Putin pensa e para onde ele está direcionado, você começa a entender mais as ações dele. Né? Então é justamente por isso que ele não ousava enfrentar o Trump. O Trump entendia perfeitamente, até porque o Trump tinha um assessor muito bom, que era o Steve Bannon, que entendia perfeitamente o que o Dugin falava, já tinha avisado o Trump. Justamente por isso o Putin não agiu durante os governos Trump, mas ele agiu durante o governo Obama, anexando a Crimeia, e agiu agora durante o governo Biden, anexando as duas regiões separatistas. Então quando a gente entende isso, a gente vai entender também como a China funciona. Porque pode ter certeza que a China está olhando isso agora, está vendo como as potências ocidentais, né, estão se comportando e já está de olho em Taiwan. O próximo alvo, para qualquer pessoa que tem a metade de um cérebro, sabe que será Taiwan. A China vai investir contra Taiwan. Porque a China também tem esse projeto imperialista de expansão, né? São projetos concorrentes ali, mas no momento eles não têm problema nenhum em caminhar juntos. Então o que a gente tem que entender é como o Putin está pensando e a gente vai entender por que ele faz isso. Então ele não teve problema nenhum de esperar o Trump ser retirado do poder e ser colocado uma pessoa mais fraca ali para tomar essas atitudes, que foi justamente onde ele viu a janela de oportunidade para agir. Olha que engraçado, realmente, a gente tá falando aqui o tempo inteiro, com o Trump seria diferente do que é com o Biden, mas a gente não deu exemplos concretos. Vou dar um exemplo concreto aqui, extremamente fácil para todo mundo entender. O que o Trump fez? Reconheceu a importância da autossuficiência energética dos Estados Unidos, ou pelo menos ter o controle da energia que entra no país, que isso é o que faz uma nação crescer, principalmente uma nação poderosa como os Estados Unidos. O que o Biden fez assim que assumiu? Fechou o oleoduto de Keystone, nos Estados Unidos, que era um oleoduto que proveria pelo menos 800 mil barris de petróleo para os Estados Unidos todos os dias. E ao mesmo tempo que o Biden fechou esse oleoduto, ele deu aval a uma construção de oleoduto, o que chama Nord Stream, que passa pela Alemanha e é patrocinado pela Rússia. Ou seja, olha como o Biden foi idiota. Ele fortaleceu o envio de energia da Rússia, ao mesmo tempo em que ele aleijou a produção de energia interna doméstica nos Estados Unidos, que garantiria a suficiência energética. Obviamente, ele transferiu mais poder ainda para o Putin. É esse o tipo de idiotice que eu tô falando quando eu falo do Biden. Só para finalizar aqui, Rafael, extremamente importante deixar isso aqui. Um dos maiores estudiosos do Alexander Dugin, que já previu toda essa movimentação russa há pelo menos 10 anos atrás, tá? Olavo de Carvalho, uma pessoa que infelizmente morreu sem o devido reconhecimento. Tem um livro dele com um debate contra o Dugin. Olha o tamanho da qualificação do Olavo. Ele debateu contra o Dugin, saiu um livro de 240 páginas. Recomendo a todo mundo que procure e leia esse livro. Chama-se Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Você vai ter uma capacidade muito maior de entender o que está acontecendo, como pensa o Putin. E de agora para frente, quem quiser entender e comentar esse tipo de assunto, é uma leitura indispensável. Do contrário, você vai estar falando bobagem. Paulo. Mesmo depois de morto, a profissão do Olavo continua sendo ter razão. E essa situação na Rússia agora, para quem já leu o que ele escreveu 10 anos atrás, parece praticamente que ele estava prevendo o futuro.